mestre em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, licenciado em Engenharia Eletrotécnica Industrial, natural de Chaves e ferrenho adepto do seu desportivo, Paulo Joaquim Bispo Vargas é candidato a bastonário da Ordem dos Engenheiros. Bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui em estúdio da Sinal TV. E começamos exatamente pelo princípio e por um movimento que criou. O que o levou a criar o movimento Mais Engenharia? Muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade. É verdade o que disse, eu sou efetivamente transmontano e adepto do desportivo de Chaves e engenheiro de profissão. Relativamente aos motivos que estiveram na gênese da criação do movimento Mais Engenharia, posso dizer que foi algo que surgiu de uma forma quase espontânea. Uma tertúlia de amigos, há uns anos atrás, um conjunto de colegas de engenheiros de várias profissões, percebemos que existia um conjunto de situações para as quais não eram dadas respostas imediatas, nomeadamente a empregabilidade, o acesso à formação, e isso o que levava a que muitos dos colegas tivessem como opção, quando não deveria, como prioridade, quando deveria ser opção, ter que emigrar. E isso levou-nos a criar uma página nas redes sociais e de uma forma quase espontânea, em poucos dias a página foi crescendo. Com muitos seguidores, muitos seguidores, eu penso que neste momento tem cerca de 10 mil seguidores e pronto, basicamente começou, foi uma espécie de fórum de ideias para contribuir com soluções. Foi, digamos, um ato de cidadania e de contribuir pela positiva para fazer alguma coisa. Tem uma vasta experiência profissional, inclusive já fez parte da Ordem dos Engenheiros, se a memória não me falha, entre março de 2005 e outubro de 2010. Hoje é candidato a bastonário. O que pretende mudar na Ordem? Ora, ainda bem que faço essa pergunta, agradeço a pergunta. Efetivamente, eu fui funcionário da Ordem dos Engenheiros no período de 2006 a 2010, 2011, pronto, onde tinha as funções que era consultor para a área da formação profissional e estive também envolvido em projetos comunitários, nomeadamente com os colegas da Galiza. E, efetivamente, percebi como é que a Ordem funciona, percebi que a Ordem é uma instituição muito prestigiada, com muitas coisas boas e que eu pretendo manter, não é? Eu não pretendo destruir a Ordem de modo algum, mas entendo que existe na Ordem existia na altura e existe hoje em dia, talvez de forma mais agravada, algum desfazamento entre os eleitos e os membros em si. Portanto, a Ordem precisa de alguma forma aproximar-se dos membros, rejuvenescer os corpos dirigentes. Não tem que ser sempre os membros, os mesmos, a ser dirigentes da Ordem. Somos uma Ordem com 53 mil membros. Ninguém tem que ter medo de eleições, não é? Porque é normal que em democracia existam eleições, é normal que em democracia existam listas alternativas e eu não encaro nenhum dos outros colegas que se candidatam como inimigo, quando muitos somos concorrentes com visões diferentes, por uma questão geracional, uma questão de educação, uma questão até de local de nascença. E, portanto, basicamente a Ordem precisa recentrar-se, precisa focar-se na defesa da profissão, tem que viajar menos, a Ordem tem que viajar menos, tem que ser menos festas e menos viagens para o exterior, e tem que se focar mais na defesa da profissão. Nós temos que encarar a profissão, a defesa da profissão, dos que cá estão e residem, como principal bandeira da nossa profissão, da nossa atuação. Parece-lhe que o atual modelo da Ordem está desgastado? Assim, a Ordem tem tido ao longo do tempo algumas revisões estatutárias. A última que teve foi há poucos anos atrás e estará prevista para breve uma nova revisão estatutária. De alguma forma existem não uma ordem, mas 5 ordens. O que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a Ordem, repara, é só para uma candidatura em bloco, a que estamos, como é que eu estou a liderar, tenho a honra de encabeçar, só para os órgãos nacionais são mais de 100 membros. Tem uma lista nacional,
com uma assembleia com 60 membros, mais 12 colégios de especialidade, em que tem tanto o peso institucional um colégio de engenharia civil, que são 48% da ordem, como um colégio de engenharia geográfica, que são pouco mais de 500 membros. E depois tem ainda uma estrutura, uma região norte, uma região centro, sul, mais uma região Açores e Madeira. Isto leva a que, na prática, existindo uma só ordem, é uma estrutura de tal forma complexa que parece quase o país, não é? Parece o país regionalizado. E isto, de alguma forma, numa próxima revisão estatutária que se faça da ordem, deverá ser reequacionado e até encontrar aqui uma forma de simplificar este organigrama que é demasiado pesado e pronto, e de alguma forma, do nosso ponto de vista, torna a ordem ineficaz em alguns aspectos. Em caso de ser eleito, qual será a sua primeira medida? Olha, a minha primeira medida, ou a minha primeira preocupação, na prática, não é uma, são duas medidas. Uma tem a ver com mais atenção aos jovens engenheiros e outra tem a ver com a descentralização da ordem, mais descentralização. Relativamente aos jovens, nós pretendemos criar um fundo de apoio com fundos afetados pela ordem de outras entidades para criar bolsas de estudo para estudantes de engenharia, de forma a que nenhum jovem se sinta excluído de prosseguir o seu estudo de engenharia por falta de recursos. Pretendemos também criar um cartão jovem engenheiro que consiga reunir um conjunto de benefícios para os jovens de até 30 anos, bem como pretendemos mexer no sistema de cotização, vamos mexer nas cotas da ordem e criar um sistema progressivo de cotas. E vamos... Quando fala na progressão das cotas, querá dizer que um engenheiro jovem vai pagar menos de cotas do que um engenheiro com algum estatuto e alguns anos de carreira. Exatamente. Neste momento o que acontece é que todos os colegas da ordem pagam para ser membros uma cota que são 150 euros, uma joia, e pagam depois uma cota anual de 12 euros por mês. De 10 euros por mês, 120 euros por ano. Nós entendemos que esse sistema não é justo, porque paga tanto um jovem com 25 anos ou 22 anos, como um engenheiro no topo da carreira com 50 anos ou 60 anos. Nós vamos criar um sistema progressivo de cotas, como existe noutras ordens, tipo a ordem dos médicos, a ordem dos advogados, e vamos, até aos 30 anos, produzir uma redução significativa das cotas dos jovens. Isto permitirá uma justiça social, né, e, de alguma forma, também atrair mais jovens para a nossa ordem. E, portanto, vamos basicamente criar também um conjunto englobado neste cartão jovem engenheiro, vamos criar um conjunto de regalias para os jovens, desde acesso a bibliotecas, a bolsa de estudo, a viagens técnicas. Portanto, basicamente vamos apostar muito nos jovens. E serão essas as suas bandeiras para arrancar em caso de ser eleito bastonário? Serão essas as suas primeiras medidas a implementar? Uma será essa, a outra será, nós vamos descentralizar a ordem, descentralizar e ter uma nova relação com os membros. Vamos apostar fortemente nas regiões e dentro das regiões, nas delegações distritais. Não faz sentido ter uma ordem em Lisboa e Porto e Coimbra. Nós temos de ter uma ordem forte em Vila Real, com uma delegação distrital que existe, mas a delegação distrital, eu dou o exemplo de Vila Real, como poderia dar de Viana ou Bragança. Apesar de em Vila Real ou Bragança existirem menos engenheiros, temos um espaço que tem que ser modernizado, tem que ser aberto, tem que ser colocado a funcionar. Portanto, nós vamos apostar grandemente nas delegações distritais, remodelando-as, criando em cada uma delas um espaço físico tipo loja do cidadão, em que os colegas se poderão deslocar e resolver os seus problemas, mas aberto com o período de normal funcionamento. E vamos também disponibilizar as nossas instalações, vamos adaptá-las para que possam funcionar como salas de reuniões a preço simbólico para membros, eventualmente até criar serviços associados de creche, por exemplo. Hoje em dia não nos podemos esquecer que nós temos um problema grave demográfico e muitos colegas não têm creche para deixar os filhos. Portanto, se calhar vamos acrescentar novas valências, cumprindo também a função social do engenheiro. Muito bem. Quem é o transmontano e flaviense Paulo Joaquim Bispo Vargas?
Olha, ainda bem que pergunta. Normalmente costuma dizer-se que não é fácil falar a nós próprios, mas eu sou um homem de causas. Sou católico, praticante, acredito na meritocracia, acredito que o estudo e o trabalho são a melhor forma de ascensão social, portanto acredito que quem trabalha, quem estuda, mais tarde ou mais cedo alcança os objetivos, e encaro esta candidatura como uma causa, e se for eleito o próximo bastonário, encararei isto como uma causa e com um espírito de serviço, do qual me dedicarei a tempo inteiro, 12 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano. Tem convicções fortes que isso possa acontecer? Eu costumo dizer que sou um homem, sou homem de fé, e para além de fé, que ser homem de fé, acredito que tenho trabalhado e mereço ser o próximo bastonário, e tenho um conjunto de pessoas a apoiar-me, entre os quais o Sr. Professor Carmona Rodrigues, da qual agradeço muito todo o apoio e ajuda que tem dado, mas muitos outros colegas, do norte a sul do país. Neste momento, nós pretendemos, no próximo, até dia 14, entregar e validar as listas no passo seguinte à Ordem dos Engenheiros e, se me permite aqui um parêntese, este processo de listas engloba, no global, mais de 500 colegas, das várias especialidades, das várias regiões do país. É aqui notar que não é fácil fazer listas, nomeadamente uma lista de ruptura, portanto, falar numa lista de ruptura com o sistema, com algumas dificuldades que são inerentes, e num cenário onde existem já neste momento 2 listas, assumidamente no terreno, portanto, por si só, se eu for candidato, já é uma vitória. Mas pretendo ser candidato com um programa novo, de mudança, um programa arrojado, mas um programa para implementar, em que algumas palavras-chave serão mais profissão, mais atenção à profissão, mais atenção aos nossos colegas, porque os nossos colegas merecem, mais igualdade, mais ordem, mais engenharia. Diz-se, esta pergunta não posso deixar de a fazer, diz-se orgulhosamente transmontano, e disse recentemente, e costuma dizer que é em Chaves que se sente bem. Como vê neste momento o interior e a sua cidade natal? Olha, ainda bem que faz essa pergunta, porque eu acho que eu não conheci até hoje nenhum transmontano que diga mal de Trás-os-Montes. E essa é a verdade. Eu nasci em Trás-os-Montes, nasci em Chaves, estudei em Chaves até na Escola Júlio Martins e antes na Escola Primária aqui da Estação, e pronto, e o meu objetivo na altura era estudar, ser engenheiro, e a vida era dura em Trás-os-Montes, como sabe, o clima é áspero, ainda é um pouco áspero. Depois saí, andei uns anos por fora, estudei em Braga, estudei, depois fui para Lisboa, mas é aqui em Chaves que eu me sinto bem e me sinto acarinhado e efetivamente entendo que neste momento, como o mundo está e como o país está, até com acesso à internet facilitado, com as alterações climáticas em que suaviza um pouco o clima, eu penso que não faz sentido, não tenho necessidade de morar num litoral para me sentir bem. Portanto, é aqui em Trás-os-Montes que eu me sinto bem e é aqui que eu gostava de produzir alguma coisa, produzir riqueza para aqueles que cá estão continuarem. Nesse sentido, o que eu vejo o interior, neste momento, e sem querer ser político, não sou analista político, mas o que eu vejo é que é necessário uma discriminação positiva, tal como na ordem, em relação às delegações do interior, para o país. O país tem que se organizar de uma forma diferente, não pode ser só, há uns anos atrás dizia-se que o país era o litoral, hoje em dia é o litoral, mas mais até Lisboa, portanto, o país está muito inclinado e o interior corre o risco de estar desertificado. Eu penso que tem futuro, terá um grave problema a população, mas com as políticas certas e com investimentos assertivos no interior, nomeadamente com uma aposta, uma discriminação positiva, com a criação de legislação específica, com a atração de investimento estrangeiro, com taxa ou nacional, também não tem que ser só estrangeiro, mas qualquer de investimento,
com políticas assertivas que permitam um desenvolvimento, uma recuperação da taxa de natalidade a 10, 20, 30 anos, eu acho que o interior tem futuro e o nosso país também merece um interior forte. E a sua cidade natal, como vê neste momento de Chaves? Olha, eu gosto muito de Chaves, sou apaixonado por Chaves. Aliás, quando era pequeno não gostava de Nevoeiro, agora adoro Nevoeiro. E entendo que Chaves, pronto, é uma cidade muito bonita, uma cidade histórica, mas, do meu ponto de vista, faltam-lhe aqui alguns aspectos que eu acho que foram descurados e têm que ser desenvolvidos. Nós, para conseguirmos fixar flavienses e pessoas de outras cidades, de outros países aqui em Chaves, precisamos de criar postos de trabalho. E para criar postos de trabalho temos que apostar nas empresas, numa reindustrialização. Por muito que eu gosto do turismo, mas do meu ponto de vista o turismo por si só não é solução e, portanto, eu penso que neste momento Chaves precisava efetivamente de atrair investimento para ter empresas, precisava de uma coisa que não tem, que era uma universidade ou um polo forte de uma universidade, enfim, entre muitas outras coisas, mas neste momento também falo de uma candidatura a bastonário e aquilo que eu puder fazer cada vez mais enquanto transmontano, enquanto flaviense para a minha terra farei, porque Chaves merece ser... Está-lhe no coração. Está no coração. Por falar em coração, e estamos mesmo na reta final desta nossa entrevista, é sabido que não se pode falar de mal do Desportivo de Chaves a pé de si, que é adepto do clube do seu coração, que é o Desportivo de Chaves. Como vê o atual momento do seu clube? Olha, eu sou do Desportivo de Chaves desde pequenino. Vibrava quando o Chaves subiu à primeira divisão uma vez e outra vez vibrava. Neste momento eu vejo com algum entusiasmo. Ano passado acompanhei e acompanho regularmente, quando não posso ir aos jogos, acompanho na internet e nas redes sociais, na imprensa, os jogos do Desportivo de Chaves. Pronto, eu gostava muito que o Chaves, temos um Chaves na primeira, porque efetivamente, até penso que devia ser proibido, não é bem mal a expressão, devia ser proibido não haver um clube do interior na primeira divisão. Aliás, eu digo mais, a brincar com meus colegas, costumo dizer que o clube do Norte, a seguir ao Porto, não é o Braga, também será o Chaves. Muito obrigado por esta conversa, muito obrigado pelo esclarecimento sobre a sua candidatura a bastonário. Foi um prazer tê-lo em estúdio. E foi assim a conversa que tivemos com um homem de Chaves, candidato a bastonário da Ordem dos Engenheiros. Até uma próxima.